da ira vindoura. Seu Deus, que a Tua palavra seja aplicada eficazmente ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma das coisas curiosas da fé reformada, principalmente da IPB no Brasil, é o tipo de diálogo que você passa a ter com algumas pessoas quando elas descobrem que você é presbiteriano, que você é calvinista. Eu passo por essa experiência quase sempre. O meu cunhado, eu moro em Arapiraca, Alagoas, e quando eu volto para as férias, e faço seminário aqui, volto para as férias, ele vai até a minha casa, ele conversa comigo e eu tenho certeza de uma coisa, ele vai perguntar algo relacionado à eleição. Ele vai perguntar alguma coisa relacionada à predestinação, e isso se torna, às vezes, até um motivo de evangelização, porque você tem oportunidade de apresentar a Cristo. Mas essa é uma doutrina certamente polêmica da nossa denominação. Qual é a polêmica na mentalidade daqueles que ainda não compreenderam? E sendo bem criterioso, sendo até otimista e sendo bondoso, às vezes é até uma boa intenção, porque eles não compreendem ou eles acham que se você acreditar na eleição, se você crer na predestinação, você estará de alguma forma deixando as obras, as boas obras de lado. E aí, às vezes, uma preocupação legítima é de que se é por predestinação, se é por eleição, então eu posso ter uma vida devassa, eu posso ter uma vida da maneira que eu quiser, e isso não vai mudar nada na minha vida. Ao que a gente já está treinado, a gente já está acostumado a responder isso, dizendo, não, meu irmão, não é bem assim. Certamente aquele que é eleito, aquele que foi predestinado pelo Senhor, ele manifestará essas boas obras, porque uma fé sem obras, como o Tiago vai dizer, é uma fé morta, ela não é fé de maneira alguma. Nós já estamos acostumados com isso, mas o cerne da questão é a preocupação com o lugar das boas obras dentro da eleição, dentro da predestinação. Eles rejeitam essa doutrina, muitas vezes por não compreender esse tipo de raciocínio. Nossa exposição de hoje, o que Paulo vai fazer é exatamente falar de uma igreja eleita. Ele diz, vocês são eleitos, no versículo 4. E nós vamos entender então em que aspecto Paulo pode olhar para uma igreja, pode olhar para toda uma comunidade, para toda uma região e dizer, vocês são eleitos. Isso pode ser visualizado e depois ele vai dar as razões, os motivos para isso. Isso pode ser identificado de maneira clara na vida de uma igreja, na vida de uma pessoa. Mas antes nós precisamos compreender o que é que levou Paulo a escrever essa carta para essa igreja. É uma igreja que ele fundou. Ele vai escrever cartas para outras igrejas que ele não funda. Por exemplo, a igreja de Colossos, ele não fundou essa igreja, mas essa igreja ele fundou. E quais foram as circunstâncias? Ele estava de passagem, quando ele saiu lá de Filipos, ele foi açoitado, depois ele passa em Bereia, vai para Corinto, vai para a Grécia também anunciar o evangelho, e nesse meio termo ele passa na cidade de Tessalônica. O que é que aconteceu? O que marcou a estada de Paulo nessa cidade? É um fato curioso que ele passou apenas 3 semanas nessa cidade, anunciando o evangelho, e não todos os dias, pois ele precisou nessa cidade trabalhar. Ele fez uma coisa semelhante ao que ele fez em outras cidades, por exemplo, em Corinto, onde ele precisou trabalhar durante um período, porque seria danoso, seria prejudicial anunciar o evangelho apenas e não ter uma profissão, e não ter um trabalho, e não ter uma renda. E por que isso acontece tanto em Tessalônica como lá em Corinto? Devido à mentalidade grega da época. Eles associavam os pregadores itinerantes aos sofistas, aqueles que viviam da retórica, aqueles que viviam de cidade em cidade, anunciando alguma coisa nova, ensinando alguma coisa em relação à filosofia, ensinando alguma coisa em relação à retórica, e nesse sentido realmente pejorativo, daí que a gente chamar, por exemplo, um sofista de alguém que tenta manipular. Seria mais ou menos o que a gente tem a mentalidade hoje do que é o coach. Geralmente a gente olha assim, coach, pelo amor de Deus, você vai vir falar coisa aqui, não vai trabalhar, será que você não tem alguma coisa produtiva para fazer? Era a mesma situação que ocorria nessa época com Paulo. Se ele se dedicasse apenas ao evangelho nessas cidades, mentalidade grega, que desde a época de Sócrates, por exemplo, rejeitava esse tipo de situação. Então ele decide sacrificar o direito que ele tem o direito de anunciar o evangelho, de receber a ajuda da igreja, dedicar-se à oração, como outros apóstolos fazem, e certamente ele vai fazer isso em outras situações, quando for propício, mas Paulo ele tem esse tato de não ser um prejuízo para o evangelho,
se eu tenho que trabalhar para que o Evangelho seja aceito, nesse sentido, aceito a mensagem do Evangelho, não que ele vai modificar essa mensagem, mas as pessoas ouvirão o Evangelho. E aí ele apresenta o Evangelho genuíno, ele apresenta o Evangelho verdadeiro, sem distorções. Mas se há uma rejeição até para ouvir, ele tem aí um empecilho, e ele decide, eu vou sacrificar isso. Eu vou trabalhar durante a semana, e ele anuncia o Evangelho, aqui nós não sabemos, mas pelo menos no sábado, e no domingo, pois a igreja também se reúne no domingo para adorar o Senhor. Então, durante 3 semanas, ele anuncia o Evangelho, apenas aos finais de semana, quem sabe 1 dia ou 2 dias. Qual o resultado de tudo isso? É que é uma igreja plantada em pouco tempo, 3 semanas, e não todos os dias. Comparado a outras igrejas, por exemplo, que ele vai passar 2 anos, 3 anos anunciando continuamente, de casa em casa, de porta em porta, aqui ele não tem tanto tempo para anunciar o Evangelho. O que foi que aconteceu? Por que é que ele precisou sair dessa igreja em 3 semanas? Será que ele não gosta dessa igreja? Será que essa igreja fez algum mal a Paulo? Não, meus irmãos, o que aconteceu foi a perseguição. Ou Paulo saía dessa cidade, ou ele morria. E ele precisou sair, não como um covarde, entendendo que o seu ministério não tinha acabado ali. Ele entende que precisa ir para outras regiões. E em outras regiões ele vai sofrer por conta do Evangelho. Ele vai ser perseguido até o ponto dele ter que morrer por conta do Evangelho. Ele vai ser decapitado, ele vai morrer, como nós conhecemos bem a sua história. Por exemplo, ele vai para Jerusalém, ele vai ser preso, vai ser levado a Roma. Algum tempo depois, alguns defendem que ele vai ser solto, outros defendem que ele vai ser morto em uma segunda prisão, mas de qualquer forma, Paulo, ele entregou sua vida por amor a Cristo, mas nessa situação ele entendeu que seria melhor ele permanecer vivo, e não por conta do egoísmo, pois ele disse em certa ocasião, olha, meus irmãos, a minha vontade é estar com Cristo, mas por amor à igreja eu permaneço aqui com vocês. Então Paulo, ele precisa sair dessa cidade para confirmar outras igrejas, para continuar pregando o Evangelho, e ele sai fugido, senão ele morre. Só que Paulo, ele é um pastorzão, ele preocupa-se com as ovelhas. Imagina então, ele vai falar isso lá em 1 Coríntios, ele vai dizer que se preocupa com a igreja, ele vai dizer que se preocupa com os irmãos, ele vai dizer, aquele que está passando por tribulação, eu também me preocupo com ele. Além de toda a aflição física que ele passa, ele também se preocupa com como está aquela ovelha. E certamente ele plantou essa igreja em 3 semanas, pouco tempo para anunciar o Evangelho ali, pouco tempo para discipular adequadamente aquelas pessoas. Certamente isso fica martelando na cabeça de Paulo, isso fica martelando em seu coração, a preocupação com aquela igreja. Ele precisa sair às pressas, mas o que acontece com essa igreja? A perseguição vai continuar em relação à igreja. Os irmãos que estão agora iniciando uma nova etapa na vida, eles vão ser perseguidos. Mas Paulo precisa seguir anunciando o Evangelho, a missão do Evangelho, a missão de Cristo não pode parar. Ele segue adiante. Quando ele chega, ele passa em Bereia, passa em Atenas. Quando ele chega em Corinto, ele encontra Timóteo, ele encontra Silas, e eles finalmente trazem um alívio para o coração de Paulo. Finalmente eles trazem notícia do que é que estava acontecendo ali naquela igreja. Vamos lembrar, meus irmãos, que naquela época não existia WhatsApp para mandar uma mensagem e saber instantaneamente o que está acontecendo. Ele precisa sair, ele vai para uma cidade, ele vai para outra. Quando ele vai se encontrar com Timóteo e com Silas, se passou um grande período aqui, não sabemos exatamente quanto, mas passou-se um grande período. Ele também, por exemplo, pregou em Atenas, como nós conhecemos aquele discurso de Atos. Ele pregou lá em Bereia, os irmãos eram criteriosos, eles avaliavam nas Escrituras. Ele também prega em Corinto. Então, Paulo foi passando de cidade em cidade e ele começou também a ouvir algumas coisas. Mas, finalmente, quando ele encontra Timóteo, é que ele vai encontrar esse conforto. E as notícias que Timóteo e Silas traz para ele são ótimas notícias. A igrejinha lá, plantada, pequenininha, em meio de tribulação, plantada em meio a essa perseguição, ela está firme na fé. E não só isso, essas notícias são maravilhosas, elas estão prosperando na fé, elas estão crescendo, elas estão se tornando modelo, elas estão contra a lógica humana, crescendo. E, por exemplo, nós vamos olhar para essa carta que Paulo escreve e nós não vamos identificar nenhum tipo de heresia que eles estavam participando. Existe aqui um problema relacionado à volta de Cristo, mas parece ser muito mais aquela relação de não ter tido tempo de explicar todas as coisas.
do que necessariamente heresias que eles estavam abraçando na igreja. Então Paulo passou ali 3 semanas. Em algumas igrejas ele vai passar 2, 3 anos e os irmãos ainda estarão com dúvidas. É o nosso caso, que alguns estão 3 anos, 5 anos, 10 anos na fé e ainda possuem alguma dúvida em relação a algum assunto. E Paulo parece que é o único assunto que ele vai tratar, dizendo: olha, meus irmãos, a volta de Cristo não vai ser dessa maneira, vai ser assim, vai ser assim. Mas quando nós olhamos de maneira geral, Paulo não precisa tratar de heresias, Paulo não precisa tratar de divisões. É uma igreja saudável, é uma igreja que cresce, é uma igreja que propaga o Evangelho. E Paulo, diante disso, ele só pode dizer: eu agradeço a Deus. Eu só posso dar ações de graças a Deus. Eu só posso reconhecer que a mão do Senhor está atuando nessa igreja de maneira miraculosa, de maneira poderosa. E isso não é explicado pela lógica humana. E por isso ele diz: vocês são eleitos. Só uma igreja que parte do próprio coração de Deus, uma igreja que é plantada pelo próprio coração de Deus, uma igreja eleita, é que pode, diante dessa situação, diante dessa aflição, estar como vocês estão. Eu não tenho explicação para isso. Eu apelo explicando para a eleição de Deus. No verso 5 e 10, ele passa então a trazer as razões de por que ele reconhece isso. Por isso nós olhamos para esse texto e nós encontramos Paulo mostrando as marcas de uma igreja eleita. E esse é o nosso tema, meus irmãos. Paulo, ele nos dá as marcas de uma igreja eleita. A primeira marca de uma igreja eleita é que ela recebe a palavra de Deus com poder. Olha o verso 5 que diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo. Paulo diz que a palavra que foi anunciada por ele, pregada por ele, ela não consiste apenas em palavras. Ela precisa consistir, ela precisa ser racional, ela precisa ser falada. Ele vai dizer em outra ocasião que aqueles que precisam crer no Senhor, que precisam invocar o Senhor, eles precisam ouvir essa palavra. Como é que eles vão crer se eles não ouviram a palavra do Senhor? Então ela precisa ser anunciada, ela precisa ser pregada. Existe esse elemento racional, existe esse elemento da verbalização. O Senhor decidiu a loucura da pregação do Evangelho. Ele poderia ter eleito outro meio, ele poderia revelar-se a cada um individualmente, atrair as pessoas aqui, e nós estaríamos aqui enquanto igreja simplesmente por revelações, simplesmente por sonhos, mas ele elegeu o meio da pregação. Só que não só a pregação, não só a palavra, ele diz que ela não consiste apenas em palavras. Nesse sentido, então, a pregação é muito mais do que palavras, é muito mais do que mero discurso, é muito mais do que uma palestra, é muito mais do que performances que nós encontramos em diversos outros meios, em diversos outros palcos. Nós encontramos esse tipo de palestra, por exemplo, em outros ambientes. Nós encontramos teorias, nós encontramos na sala de aula, nós encontramos em teatros, nós encontramos em discursos políticos. Qual é a diferença então? É porque está falando sobre Deus e a outra está falando sobre outro assunto? Não é essa a diferença, é porque quando nós anunciamos o Senhor, nós temos o poder do próprio Senhor. Ela também não é uma conversa sobre Deus. Não é simplesmente nós vamos falar dos atributos que o Senhor tem, nós vamos aprender agora que o Senhor é eterno, nós vamos aprender agora que o Senhor é amor. Não é simplesmente uma conversa sobre Deus, tudo isso faz parte do pacote, como a gente fala na expressão, mas não é apenas isso. A exposição da palavra do Senhor, pregada de maneira autoritativa, ela é transformadora, ela é o poder de Deus, ela possui o poder do Espírito Santo para transformar vidas. Quando se prega, não se espera apenas um crescimento intelectual, não se espera apenas que você aprenda mais uma informação sobre Deus, que agora você saia sabendo um atributo que o Senhor tem, mas é como esse atributo do Senhor se relaciona à minha vida, o que significa para a minha vida o Senhor ser eterno, o que significa para a minha vida o Senhor ser amor. Não é simplesmente aprender mais uma coisa do Senhor, não é simplesmente uma aula de quem é Deus, mas é o poder transformador do Evangelho. Os reformadores irão chamar essa palavra de princípio vox Dei. É a palavra do Senhor pregada, é o Senhor mesmo falando. Não é como se fosse o Senhor falando, é o Senhor falando aos corações, é o Senhor tirando as escamas dos olhos, é o Senhor transformando vidas através da pregação da palavra. Por isso que responsabilidade, então, meus irmãos, que nós temos no dia do Senhor e até nos outros dias da semana, ler a palavra do Senhor.
ler as Escrituras. Que responsabilidade anunciar essas verdades às outras pessoas quando nós evangelizamos. Que responsabilidade para os pastores, para os pregadores, quando eles anunciam a palavra do Senhor. Meros discursos, meras palestras não possuem esse poder de Deus para transformar vidas. É totalmente possível saber que adultério é errado, é totalmente possível saber que a fornicação é errada, que a mentira é errada, é totalmente possível saber recitar todos os 10 mandamentos, depois recitar todos os 613 preceitos, e no fim do dia, e mentir, e no fim do dia, e adulterar, e no fim do dia, ir para a prática da fornicação. É totalmente possível saber toda a lei do Senhor e ainda assim pecar contra o Senhor. A internet tem sido uma ferramenta do Senhor de bênção para a nossa vida. Quantas pessoas nós conseguimos atrair, quantas pessoas são atraídas pelo Evangelho. O Evangelho consegue chegar a lugares inimagináveis que nós não teríamos condições de chegar ali, mas a mensagem chega e é uma bênção do Senhor. Muitas pessoas conheceram a fé reformada através da internet, mas também produziu um certo tipo de cristão, ou pelo menos deu mais poder para que se realizasse isso, para que se criasse isso. O tipo de cristão que gosta de teologia, o tipo de cristão que gosta de debates, o tipo de cristão que gosta de falar sobre pais da igreja, o tipo de cristão que gosta de falar sobre os reformadores, sobre os pensadores, de debates infindáveis, de entrar em debates no Twitter, na internet, sobre Deus, sobre seus atributos, sobre eleição, diversos debates, mas eles não gostam da igreja do Senhor. Eles não gostam de cultuar o Senhor, eles não gostam do chão da igreja, da realidade local, do dia a dia da igreja. Eles gostam de falar de Deus, mas não de viver para Deus. Faltou o elemento de entender a pregação como o princípio Vox Dei. Paulo diz que a igreja eleita é uma igreja que recebe essa palavra com poder, sabendo que ela tem um valor eterno, que a sua autoridade está sobre a vida de cada crente. Uma igreja eleita é uma igreja que anseia esse momento da exposição da palavra, anseia o momento da exposição das Escrituras, ela ama ouvir a voz do Senhor. O ponto alto do dia, o ponto alto da semana, é o momento que a exposição da palavra, que a palavra do Senhor é pregada de maneira fiel. Esse deve ser o ponto alto daqueles que são eleitos, segundo o que Paulo está falando. Deus quis usar homens, Deus quis usar homens imperfeitos, Deus quis usar homens pecadores. Ele poderia ter enviado o anjo, ele poderia se revelar através de sonhos, de visões, ele poderia mandar um anjo, ele poderia fazer uma teofania, ele poderia vir mesmo aqui e mandar anunciar. E nós saberíamos que se tivessem certeza de que um anjo estaria aqui pregando, esses bancos eles não iam comportar. Essa rua não ia comportar, pessoas do Brasil inteiro, pessoas do mundo inteiro viriam, anunciariam e viriam para ouvir o anjo falar. Algumas igrejas até falam que isso acontece. Mas o Senhor decidiu, pela loucura da pregação, dizer assim: eu vou enviar um seminarista, pecador, que precisa mais dessas verdades do que qualquer outro, que precisa dessa redenção mais do que qualquer outro, para anunciar essa palavra. E essa palavra não é por comparação, não é um modo de falar, é palavra de Deus. Ou nós cremos nisso, meus irmãos, ou nós fechamos a porta. Nós fechamos as portas, porque é a palavra do Senhor anunciada pelo pastor, pelo pregador, quando é uma fiel exposição das Escrituras. É o próprio Deus falando. Nós não precisamos desses sinais visíveis, gloriosos. Nós precisamos da pregação da palavra do Senhor, fiel às Escrituras. Mas ele diz ainda, em plena convicção, na continuação do texto: assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Paulo está falando da convicção deles de que essa palavra é útil para o seu dia a dia, é útil para todas as situações. Não é uma mera teoria, não é um mero aprender intelectual, mas é algo que tem a ver com a minha vida. A mesma situação, quando nós expomos o texto que
Paulo passava, que os heróis da fé, como nós chamamos, passavam, essa mesma situação, nós olhamos para aquilo e olhamos para a nossa vida a fim de aplicar também a nossa própria existência. A palavra do Senhor, ela é útil em todos os sentidos. E Paulo diz aqui que vocês ouviram isso em plena convicção. O termo que ele utiliza aqui é aquela ideia do pleuroma. Na teologia é famoso como a completude, é quando você vai ser finalmente completo. E Paulo diz, vocês sabem que essa pregação foi assim para vocês. Foi completa, não falta nada daquilo que nós precisamos. Certamente o Senhor nos deu outros meios, o Senhor nos deu a psicologia, o Senhor nos deu a filosofia, o Senhor nos deu a medicina, o Senhor nos deu tantas outras coisas, o Senhor nos deu psiquiatras, o Senhor nos deu diversas ciências, fruto da sua graça comum, mas Ele estabeleceu a Sagrada Escritura como o meio principal para lidarmos com os nossos principais problemas. Nós não precisamos rejeitar nada disso, mas nós precisamos ter em mente que nada disso pode tratar a raiz de todos os males. Nada disso pode tratar a raiz pecaminosa do nosso coração. Pode tratar no sentido de tratar os sintomas, mas a raiz, segundo as Escrituras, é sempre o pecado. E só a Escritura pode tratar o pecado no nosso coração. Nós não podemos fazer essa diferenciação entre o eu cristão, o eu que participo do culto no domingo ou nos outros dias da semana, e o eu que tem, entre aspas, a minha vida privada. O eu, entre aspas, que participa ou que enfrenta problemas, mais uma vez, entre aspas, problemas reais. Parece que há uma desconexão entre aquilo que é pregado na igreja e o que eu vivencio dia a dia. Será que a Escritura não pode lidar com os meus problemas? Resposta de Paulo, essa mentalidade está equivocada. Ela é plena. Você deve abraçar em plena convicção. Mas Paulo fala também aqui não só da convicção deles, ele fala da própria convicção que ele tem. E a igreja reflete isso, essa convicção é como um reflexo. É porque Paulo pregou em plena convicção, certo de que é a palavra de Deus, que eles também passam a entender como palavra de Deus. Paulo anuncia essa verdade como alguém que crê nessa verdade, e não como quem está proferindo um mero discurso. Hernandes Dias Lopes fala sobre esse texto. Esse enchimento do Espírito Santo propicia clareza de pensamento, clareza e facilidade de expressão, um profundo senso de autoridade e confiança na pregação, além da certeza de um poder vindo do exterior que se manifesta ardentemente por todo o nosso ser, com um senso indescritível de alegria. Os ímpios, os heréticos, aqueles que defendem visões distorcidas, eles anunciam essas mentiras como se fossem verdades. Eles creem nisso, eles morrem por isso, batem de porta em porta por conta disso, choram pregando as suas mentiras, mas para ele aquilo é verdade. E nós, meus irmãos, que temos a verdade eterna, que temos a verdade, nós temos aquela verdade que pode fazer a diferença entre uma vida eterna com Deus e uma vida eterna em condenação. Anunciamos muitas vezes como se fosse apenas uma teoria, como se fosse apenas uma questão de essa é a minha opinião. E o que Hernandes Dias Lopes fala é que esse enchimento do Espírito Santo deve reverberar em cada palavra do que nós anunciamos, como quem tem convicção, como quem acredita de fato naquilo que está falando. Se parece que nós não acreditamos, que nem nós mesmos acreditamos nessa verdade, como é que alguém vai crer quando nós anunciamos? Isso serve para pregadores, isso serve para a nossa vida diária, para anunciar o Evangelho para os nossos vizinhos, para anunciar o Evangelho no nosso trabalho, com convicção, sabendo, meu irmão, que essa é a diferença entre a vida eterna e a condenação eterna. Temos que ter isso em mente. O amor à palavra de Deus, ele deve ser uma cultura da igreja, principalmente no momento dessa exposição da palavra do Senhor. Não é simplesmente o pregador, mas é a voz do Senhor falando aos corações. E o Senhor utilizando cada crente no dia a dia da semana, como quem se encheu aqui de combustível e passa toda a semana para gastar esse combustível, anunciando o Evangelho no trabalho, aos vizinhos, aos amigos e aos parentes. Paulo diz que eles recebem essa palavra como a própria palavra de Deus. Nós estamos olhando para Paulo aqui
dizendo que existem marcas de uma igreja eleita. A primeira marca que nós vimos é que ela recebe a palavra com poder. A segunda marca é que ela imita a Cristo. O verso 6 e o verso 7. Primeiro, o verso 6 que diz: com efeito vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo. Além de receberem essa palavra de Deus com poder, eles passam agora a imitar a Paulo. Eles passam a imitar o seu comportamento, eles já haviam imitado na sua convicção, e eles passam agora a imitar em todo o resto. Imitam na pregação, imitam no comportamento, imitam em suas convicções. Por isso, então, é que essa igreja se torna uma igreja tão consolidada, uma igreja tão modelo, em tão pouco tempo, e em meio a perseguições. Paulo destaca justamente essa imitação em meio à perseguição. Se nós podemos olhar para alguém e entender aquele que consegue adorar o Senhor em meio às perseguições, é olhando para Paulo. Paulo precisou sair da igreja, dessa cidade, como nós falamos no início, por conta da obra do Evangelho. Ele precisa sair porque a obra não pode parar, mas ele vai dizer que ele está ensinado em toda e qualquer situação. Eu sei enfrentar perseguições, eu sei ter coisas, eu sei também passar por privação, eu sei também quando tudo está bom, eu também consigo aproveitar esses momentos. Quando tudo vai bem, quando tudo está de mal a pior, eu também encontro contentamento no Senhor. E eles passam a imitar a Paulo nisso também. Quando nós olhamos para o texto aqui, Paulo utiliza a palavra que dá origem à nossa palavra mímica. Nós sabemos o que é mímica, a imitação, o arremedo, ficar tentando imitar alguém. E parece que isso tem uma conotação muito negativa no nosso caso aqui, para a nossa sociedade, porque se tornou um sinônimo de falta de repertório. Imitar alguém se tornou um sinônimo de falta de originalidade. Será que você não tem uma coisa diferente para fazer, uma coisa diferente para apresentar? E nessa cultura pós-moderna, sempre tem que ser algo diferente, mesmo que não valha nada, mesmo que não preste. Desde que seja diferente, parece que é bom. O diferente sempre é bom. Mas Paulo utiliza aqui o sentido de imitar como o caminho correto. O caminho da imitação é o caminho correto, principalmente aplicado à fé cristã. É o caminho da imitação. Numa nova profissão que você quer aprender, você olha para o funcionário antigo e imita aquilo que ele faz para que você possa aprender. A criança imita o adulto, negativamente ou positivamente, nos resultados, ela imita o adulto. Nós temos que estar cientes disso. Esses novos funcionários imitam os antigos para aprender um ofício na profissão. Então, imitação é a aprendizagem. Imitação é ser moldado à semelhança de alguém. É imitá-lo em suas atitudes, até que aquelas atitudes passem a ser suas atitudes também. Paulo diz para os crentes em um outro local que eles não precisam imitar a Paulo por conta da sua própria dignidade. Eles não imitam a mim porque eu sou digno, mas eles imitam a mim porque eu, por minha vez, já estou imitando alguém, estou imitando a Cristo. Então é porque eu imito a Cristo que eu posso dizer: sejam meus imitadores. Será que só Paulo pode dizer isso? Não. Ele vai dizer para Timóteo: torna-se o padrão para Timóteo. O padrão para que as pessoas te imitem. Os ministros, os presbíteros, os oficiais devem ser padrão. Os crentes precisam ser padrão para o mundo. Ele diz para Timóteo: olha, escolha homens dignos, para que eles escolham também outros homens dignos. Então é um ciclo interminável de imitação. Eu imito a Cristo, você me imita, outra pessoa imita você, Timóteo, você escolhe uma pessoa para que outro imite, e nessa sucessão de imitação, um teólogo chamado Bulwiner, é um teólogo alemão, e provavelmente eu pronunciei esse nome errado, mas desconsiderem. Bulwiner, ele diz: de fato existe uma certa sucessão apostólica, uma corrente que vem do próprio Senhor, que passa pelos apóstolos e que se estende cada vez mais para o mundo. Contudo, não é uma corrente de sacramentos, mas uma corrente de efeitos vivos do Espírito, chamado de modelo imitador. É através da imitação. Quer saber se uma igreja é uma igreja cristã? Olhe para o comportamento dos apóstolos, olhe para o comportamento de Cristo e olhe para o seu próprio comportamento, para o comportamento dessa igreja, para o que essa igreja defende. E aí você terá a verdadeira igreja apostólica, não por imposição de mãos,
de alguém que supostamente conhece alguém que lá atrás tem uma ligação com essa sucessão apostólica através de imposição de mãos, mas através da imitação. É ali que nós encontramos a verdadeira igreja. Paulo louva pela vida deles. Paulo louva pela vida dessa igreja, pois eles se tornaram os modelos, eles se tornaram os moldes. E essa palavra molde no original é aquela palavra que é aplicada à cunha de moedas. Derrete-se o metal, coloca em uma cunha e você tem padronizado aquelas moedas. É aplicada também ao selo. Os documentos oficiais sempre, é hoje que acontece com carimbo, por exemplo. Então aquilo é o padrão. O que é que Paulo está dizendo aqui? É que vocês se tornaram o objeto desejado das outras igrejas. Quando nós perguntamos às outras igrejas o que elas gostariam de ser, elas respondem: nós gostaríamos de ser como a igreja de Tessalônica. Ela se tornou padrão para nós. Nós queremos ser exatamente dessa forma. Qual tipo de igreja que nós queremos ser? O que tem sido então as nossas marcas distintivas enquanto igreja? Não estou falando aqui de tempo de existência, nem de quantidade de membros. Tessalônica era uma igreja fundada em 3 semanas, poucas pregações de Paulo, mas as igrejas mais antigas, mais consolidadas, mais ricas, procuravam imitar a Cristo através dessa imitação da igreja. Imitar a Cristo através da imitação da igreja de Tessalônica. Esse é o tipo de elogio que nós deveríamos gostar de receber. Perguntar às igrejas mais ricas de Recife, às igrejas mais antigas de Recife, uma primeira igreja, uma igreja das graças, e alguém perguntar: mas qual é o objetivo dessa igreja? Como é que essa igreja se vê daqui a 10 anos? Como essa igreja se vê daqui a 5 anos? E a resposta delas não ser uma igreja do exterior, uma igreja maior, mas a resposta ser: olha, nós queremos ser como a igreja de São Martim. Aquela igreja lá, pequeninha, aquela igreja lá que não está entre os bairros mais ricos de Recife, mas aquela igreja que anuncia o Evangelho, que imita a Cristo, que abraça a palavra como o poder de Deus. Nós queremos ser como aquela igreja. Era exatamente isso que estava acontecendo aqui. A igreja da Macedônia, a igreja da Acaia, queriam imitar a igreja da Tessalônica. Não por sua programação, não pela quantidade de membros, não pelo tempo de existência, mas porque elas imitavam a Cristo e recebiam a palavra de Deus com poder. Nós estamos meditando sobre as marcas de uma igreja eleita. A primeira marca é que ela recebe a palavra de Deus com poder, nós vimos isso no verso 5. A segunda é que ela imita a Cristo, nós vimos isso no verso 6 e 7. E a última marca que nós veremos é que ela possui uma fé que se propaga. Ela possui uma fé que se propaga. Verso 8 diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. A fé dessa igreja tão jovem foi além das redondezas. Paulo já falou aqui da influência dessa igreja sobre a Macedônia, sobre a Acaia, e essas regiões, elas compartilham a cultura com a igreja de Tessalônica. Elas fazem parte da mesma cultura, principalmente essa cultura helênica. Mas Paulo ampliou o que ele está escrevendo aqui, ele está utilizando o recurso retórico. E como alguém que se corrige, entenda aqui, corrige-se retoricamente. Como se dissesse assim: não, na verdade não é só na Acaia e na Macedônia, mas é em toda parte, é em todo o mundo. Aonde eu chego, aonde eu vou anunciar o Evangelho, chega a notícia de que essa cidadezinha está sendo transformada. Está acontecendo aqui na linguagem pentecostal um reboliço aqui nessa cidade. E isso chega até mim, fora da Acaia, fora da Macedônia. É como se a gente pegasse aquele exemplo da igreja aqui, da primeira de Recife, da Igreja das Graças, e nós ampliássemos isso não só para o Brasil, mas ampliássemos isso para os Estados Unidos, para a Europa, e perguntassem: que tipo de igreja vocês querem ser? Nós queremos ser como a igreja de São Martim, aquela igreja lá do país subdesenvolvido, mas aquela igrejinha que tem propagado a fé em Cristo. Ela se tornou modelo para nós também. Paulo diz que a fé deles ultrapassou os limites culturais, ultrapassou limites geográficos, em toda parte. As pessoas estavam falando dessa fé em todas as partes, estão divulgando a fé que percebem nessa igreja.
O que é que acontecia aqui em Tessalônica, meus irmãos? É que era uma igreja plantada em uma cidade importante, uma cidade bem localizada. A igreja é pobre porque ela enfrenta perseguições. Imagine você tentar manter o caixa quando a cada semana você corre o risco de a igreja ser destruída, os membros mortos. Na semana que mata o dizimista mais forte da igreja. E aí, como é que continua? Como é que você tem um caixa forte da igreja dessa forma? Que o pastor Adilson não escute isso. Na semana que mata o pastor, pelo menos não paga as congruas, né? Então, pelo menos economiza uma parte. Mas essa é a realidade da igreja. Ela vive perseguição, mas ela está bem localizada. É uma rota comercial importante da época. Uma rota que começou sendo uma rota militar, depois passou a ser uma rota comercial, é conhecida como Via Egnátia, ou Egnátia, e ela ligava o império à parte mais ocidental, o que hoje nós conheceríamos como a parte da Europa, mas naquela época não era a Europa que nós conhecemos hoje. Então, começou a se estabelecer marchas militares, depois rotas comerciais, e aquele local se tornou uma rota importante, de tal forma que eles viam a fé naquela igreja e eles propagavam essa fé em diversas localidades, levavam o evangelho. Então era uma cidade estratégica. Olha o resultado então da extensão disso, na continuação do verso, que Paulo diz: a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Quando Paulo chega em uma cidade nova para anunciar o evangelho, levanta-se lá alguma coisa, quem sabe, como Paulo prega, ele vai anunciar o evangelho e as pessoas começam a olhar para aquela mensagem e dizer: nós conhecemos essa mensagem, Paulo. Nós conhecemos isso que você está anunciando, porque nós ouvimos isso das caravanas, daquela fé que nós ouvimos da igreja lá em Tessalônica. Ou quem sabe, Paulo chega em uma cidade e ele já tem um grupo base preparado para ser instruído e discipulado, porque foram evangelizados. Esse é o primeiro sentido de que Paulo ele tem o seu trabalho facilitado nas cidades onde ele chega. Não precisa acrescentar coisa alguma. O outro sentido aqui também é que Paulo não precisa acrescentar coisa alguma para a própria igreja. Como a gente falou no início, ele não tem problemas sérios com essa igreja. No sentido, em Corinto, por exemplo, que ele precisa dizer: olha, nem os ímpios estão praticando isso. E me admira que vocês, cristãos, estejam fazendo isso quando nem os ímpios fazem. Mas aqui não, Paulo ele não precisa ficar tratando dessas picuinhas, como a gente diz. Ele não precisa ficar tratando dessas divisões na igreja, e isso facilita o trabalho do pastor, facilita o trabalho do pregador. De qualquer forma, essa é uma igreja abençoada para Paulo. É uma igreja abençoada para o pastor, porque ao invés de dar trabalho para o pastor, ela facilita o seu trabalho. Enquanto o pastor estiver preocupado entre os irmãos que estão se degladiando, enquanto o pastor precisar ficar fazendo reconciliação, claro que isso vai ocorrer, pois somos humanos, mas se essa é a tônica da igreja, o pastor precisa primeiro consertar a igreja pelo poder do Espírito Santo, para que os irmãos parem de brigar, parem a picuinha, às vezes tratando até como criança, do tipo dizendo: olha, deixa o pirulito do outro, você tem o seu, não mexe, tratando dessas picuinhas, a divisão da igreja. E enquanto a igreja está assim, ela não sai do lugar, ela não cresce, ela não influencia a sociedade, ela não manifesta o amor de Cristo, ela não imita Cristo, e ela se torna aí, na linguagem dos missiólogos, uma igreja irrelevante no seu bairro. Mas quando a igreja faz o seu papel, quando a igreja resolve os seus problemas internos, ela se torna exemplar e ela passa a fazer aquilo para que Cristo estabeleceu essa igreja, para a missão de propagar o nome de Cristo, anunciando o evangelho para a glória de Deus. Paulo usa essa palavra aqui, repercutir o evangelho, ou propagar. Essa palavra que dá origem àquela palavra eco, como nós estamos ouvindo agora do som. Ela reverbera, mas também tem um sentido aqui de ampliação, como se tivesse um outro aparelho ali e ampliasse, até que esse som chega nos mais distintos locais, nos mais longínquos locais. E ele diz na continuação do verso 9: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. Existem eventos que se tornam a notícia do ano. A gente passa a falar apenas daquilo. Todo mundo passa a falar daquilo. Na época do lockdown, do Covid-19, onde você chegava, as pessoas só falavam disso. Ligava a televisão, estavam falando do Covid-19 e das mortes.
Você ia na fila de uma padaria, as pessoas estavam falando sobre lockdown e Covid-19 das mortes. Você ia na fila do banco, as pessoas só falavam disso. Todo mundo só falava disso em todos os lugares. Nesse caso aqui, meus irmãos, o assunto principal era a conversão dos irmãos tessalonicenses a Cristo. Isso se tornou aquilo que marcava a conversa dos soldados que estavam se deslocando. Isso se tornou aquilo que marcava a conversa dos soldados, a conversa dos comerciantes, a conversa dos viajantes. Todo mundo só falava disso, dessa fé que surgiu nessa igreja. Não falavam da sua riqueza, nem da sua programação. Mas olha o que eles falavam. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram a idolatria e passaram a adorar o único Deus. Os gregos eram extremamente idólatras e a religião estava ligada de maneira muito íntima à própria cidadania. Então, deixar o Deus daquela terra não era simplesmente trocar de religião, como nós fazemos aqui, essa liberdade que nós ainda temos. Eu não quero ser mais cristão, eu vou para outra religião, e é uma coisa que nós não temos como controlar. Mas nessa época, trocar de religião era abandonar os antepassados, era abandonar a cidadania, e era, segundo a visão da própria cidade, como ter a ira daquela divindade sobre a sua cabeça. Isso vai acontecer quando Agostinho escreve, por exemplo, o livro Cidade de Deus, quando ele precisa escrever esse livro porque as pessoas estão dizendo, olha, quando nós éramos romanos, na nossa religião, adorávamos as divindades, nós éramos dominadores do mundo, nós dominávamos o mundo, mas depois que nós abraçamos o cristianismo, esses bárbaros estão invadindo Roma, estão destruindo Roma, e Roma nunca mais foi aquilo que ela era. E os próprios cristãos estavam dizendo, isso foi porque nós abandonamos os ídolos. E Agostinho precisa escrever um livro ali para controlar aquela crise e dizer, não, não é bem assim. E é exatamente aqui o que acontece na vida desses irmãos, não é simplesmente trocar de religião, é abandonar o ídolo falso e sofrer todas as consequências disso na sua vida. E ele diz que é um ato completo, porque eles abandonaram o ídolo, e é importante, é um passo importante, mas ele diz, vocês abraçaram a Deus e passaram a servir a Deus. Nesse sentido, então, meus irmãos, nós podemos abandonar outros ídolos e colocar outros ídolos no lugar. Abandonar o ídolo da pornografia e colocar o ídolo do dinheiro. Abandonar o ídolo do dinheiro e colocar o ídolo do egocentrismo. Quando nós não abraçamos a Deus, não existe um vazio no coração, não existe nenhum ídolo ali, não existe nenhuma divindade ali, não há falta de divindade, existe um ídolo no coração. Quando abandona-se um ídolo, é preciso abraçar a Deus para que o ato seja completo. Isso aqui é um texto que serve como prova irrefutável de que não existe diferença entre adoração e serviço. Aquilo que nós servimos é aquilo que nós adoramos, como Cristo vai dizer que nós não podemos servir a dois senhores, no sentido de adorar dois senhores. Não existe diferença entre latria e idolia, entre serviço e adoração. Nós servimos aquilo que nós adoramos aquilo que nós servimos. Se não é o Senhor que nós servimos, nós estamos servindo a outra coisa. Um trabalho, um namorado, um esposo, um filho. E tudo isso é pecaminoso? Não, mas quando nós tratamos de maneira pecaminosa como um ídolo, isso se torna um ídolo em nosso coração. Por fim, no verso 10, ele diz, e para guardar dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Eles aguardavam a Cristo aqui. E como é que isso pode ser uma ação positiva? Alguém que está apenas aguardando, não é o sentido que Paulo está utilizando aqui. Não é do tipo assim, olha, já que a gente não pode fazer nada, só resta esperar a volta de Cristo. O verbo utilizado aqui por Paulo traz a ideia de aguardar continuamente. Seria melhor trazido por aguardando, ou enquanto vocês aguardam. A ideia aqui ela pode ser ilustrada com a situação de alguém que recebe a ligação de um amigo e ele diz, olha, eu estou indo para a sua casa, me aguarde que tal hora eu chego na sua casa. Como é que nós aguardamos esse amigo que marcou essa visita? Nós limpamos a sala, tiramos ali a poeira, pelo menos dos locais principais, a gente vai no banheiro e olha se não tem alguma coisa ali não apresentável, a gente faz um cuscuz com salsicha, um bolinho com café e aguarda aquela pessoa.
Essa é a ideia aqui. Quando nós aguardamos, nós passamos a tratar aquela visita como certa. Jesus vai falar sobre os servos que aguardam a volta do seu Senhor, que saiu para algum local. Aqueles que achavam que o Senhor não iria vir ou que iria se atrasar, eles passam a espancar os outros servos, eles vivem da maneira que quer, eles não realizam as suas funções no dia a dia, mas aquele que sabe que o seu Senhor vai voltar, ele trabalha, ele realiza as suas funções, e esse é que aguarda de maneira adequada. Paulo está dizendo aqui que essa espera modificou a vida dos crentes. Quando nós aguardamos ao Senhor, mas sem aguardar de fato, é aquela situação de quando a gente marca um evento com alguém e você não diz data, você não diz horário, você não diz local. Você encontra um amigo que há anos você não vê, e aí rapaz, como você está? Olha, vamos marcar alguma coisa, tá? E cada um vai para o seu lugar. E ninguém vai preparar a casa, ninguém vai fazer aquele cuscuzinho com salsicha, aquele bolinho com café, porque não ficou nada certo. Não foi esse tipo de promessa que Cristo fez. Cristo prometeu que Ele viria e diz: aguardem, pois eu voltarei. A promessa de que Ele viria como o Messias encarnado foi cumprida, e Ele disse: agora eu preciso ir junto ao Pai, vou enviar o Consolador e eu vou voltar. Aguardem essa volta. Essa é a diferença entre os servos fiéis do Senhor e os servos infiéis do Senhor. Essa igreja aguardava o Senhor e isso modificava toda a vida dessa igreja. Algumas aplicações, meus irmãos, para a nossa vida. É tempo de tomarmos uma decisão de como nós recepcionamos a palavra do Senhor. Como nós nos preparamos para o culto do Senhor. Muitas vezes nós queremos ouvir a voz do Senhor, mas nós não nos preparamos. E aí colocamos tudo sobre a responsabilidade do pregador. O pregador foi ruim, o pregador foi bom. O que nós devemos julgar é se ele foi bíblico. E muitas vezes é o nosso coração que não está preparado para receber a palavra do Senhor. Quando nós passamos a semana toda pensando em outras coisas, com a mente em outros locais, sem tocar nas Escrituras, sem aguardar o culto, quando nós não nos preparamos para esse culto, queremos que o pregador fale, e a palavra do Senhor muitas vezes é pregada, é falada. O que aconteceu é, aquela palavra foi como aquela semente que foi arrebatada pelo caminho. O diabo arrebatou essa semente antes que ela pudesse chegar até no coração. As preocupações com o mundo, o cuidado com aquilo que você deixou em casa para fazer, o cuidado com aquilo que você vai fazer na segunda-feira, a antipatia muitas vezes com alguém, o pensamento acelerado em outra área, fez com que aquela palavra que foi pregada, a palavra do Senhor que foi pregada, fosse arrebatada do seu coração. E não chegou a frutificar, não chegou nem a nascer. Se nós saímos do culto até falando sobre essa palavra pregada, até regozijando, mas quando nós saímos dessa porta, ela não consegue chegar até a segunda-feira, ela é como aquela palavra que caiu entre os espinhos. Ela até parecia que ia crescer, mas, mais uma vez, os cuidados do mundo, as preocupações agora sufocam. Ela foi recepcionada, mas os cuidados começaram a sufocá-la. Se nós gostamos da pregação, saímos falando, na segunda a gente ainda lembra, mas na terça nós já não somos capazes de aplicar a pregação exposta. Ela será como aquela semente que caiu no solo raso. Rapidamente ela brotou, criou raiz, mas o solo era raso, o solo não era bem adubado, tinha pedregulhos, então essa semente ou essa planta morreu. Mas se ela caiu em um solo fértil que se preparou, um solo fértil que almejava, um coração fértil que almejava a exposição da palavra do Senhor, ela será como aquela palavra que foi pregada aos corações e frutificou, e multiplicou, e gerou frutos naquele coração. Em segundo lugar, meus irmãos, precisamos pedir a Deus uma fé que se propaga. Uma fé que não se propaga, ela não gera imitadores, não gera novos seguidores de Cristo, é uma fé inoperante. O que é o mesmo que dizer que não é fé de maneira alguma. Nossa igreja local deve resolver esses problemas internos e passar a se tornar relevante na cidade, utilizando esse termo aqui, mas no sentido de se tornar relevante através da pregação da palavra. Não se engane, não será através de eventos, não será através de programações, não será através de ações pontuais. Nós estamos agora no mês de missão,
da igreja presbiteriana, isso é importante, deve ser feito, mas não vai ser isso que vai modificar a realidade da igreja. É o poder do Espírito Santo, através da nossa vida de imitação de Cristo, que vai fazer com que a nossa igreja se torne uma igreja relevante e que transforma o bairro onde ela está inserida, quem sabe a cidade, quem sabe o país e quem sabe o mundo. Jesus disse que as suas ovelhas ouviriam a sua voz e que iriam até Ele. Muitas vezes esses eventos que nós fazemos, muitas vezes a mensagem que nós pregamos, não ecoam a voz de Cristo chamando as suas ovelhas. Então não se surpreenda se quem vem, e até no ato de evangelização também, se nós não utilizamos a voz de Cristo, não se surpreenda que quem virá ali são os bodes. Só esses vêm ao som da nossa voz. Nenhuma ovelha de Cristo virá ao som da nossa própria voz. Mas quando nós ecoamos a voz do próprio Cristo, é garantido, é sancionado e está sob a autoridade divina de que as ovelhas dele virão ao som da sua voz ecoada na igreja. Que a nossa espera seja uma espera ativa, na certeza de que, na hora que ele voltar, ele será como aquele senhor que olhou para o servo que estava vigilante, esperando, e ele diz: servo bom e fiel. Que nós não sejamos aqueles outros servos que foram punidos. A eleição é uma doutrina difícil de ser aceita, mas não de ser compreendida na Escritura. Ela é muito clara. A prática da igreja revela se ela é uma igreja eleita, de maneira muito simples. Ela assume responsabilidades para si, individualmente nós também assumimos responsabilidades. Isso pode ser identificado. Você quer saber se você é eleito? Responda para você mesmo, enquanto igreja, enquanto indivíduo, se você tem recepcionado a palavra de Deus com poder. Se você tem imitado a Cristo nas suas ações, ecoado a pregação do Evangelho. Se sim, ecoa as palavras de Cristo: servo bom e fiel. Foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se não, meus irmãos, você corre um risco muito grande de não ser um eleito, de não fazer parte do corpo de Cristo, de ser um corpo estranho. E só uma coisa a se fazer nesse caso: é rogar a Cristo que esses efeitos, tantos outros também que Paulo vai falar em outras situações, mas precisamente hoje, essas marcas de uma igreja eleita, de um cristão eleito, rogar ao Senhor que elas se tornem realidade em sua vida e na minha vida. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Senhor Deus e Pai, obrigado por Tua palavra. Pedimos que o Santo Espírito Santo continue o trabalho, aplicando essas palavras aos corações. Que o Senhor possa nos despedir em paz, aqueles que irão para casa, e que o Senhor possa nos dar também, Pai, um resto de dia na Tua presença. Que possamos também, Pai, na escola bíblica aprender mais do Seu santo nome. Que o Senhor repouse sobre o Teu Santo Espírito, sobre cada um que está aqui presente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, terminamos assim o nosso culto. Vamos 10 minutos para poder tomar um café, uma água e voltarmos para a lição bíblica. Agradecemos ao